Boa tarde. Vamos dar início à sessão solene de transmissão de posse da diretoria da Academia Brasileira de Letras. Senhoras acadêmicas, senhores acadêmicos, convidados, autoridades convidadas aqui presentes, excelentíssima senhora doutora Eva Dori, secretária de Estado da Cultura, excelentíssimo senhor Marcelo Calero, secretário municipal de Cultura, excelentíssimo senhor doutor Ricardo Battisti, cônsul-geral da Itália, excelentíssimo senhor doutor Manuel Salazar Palma, cônsul-geral da Espanha, excelentíssimo senhor doutor Renato Lessa, presidente da Biblioteca Nacional, excelentíssimo senhor doutor Arno Werner, presidente do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, excelentíssimo senhor doutor Cláudio Aguiar, presidente do PEN Clube, demais autoridades que não estão aqui citadas, agradeço a presença de todos. Minhas senhoras e meus senhores, como é de praxe nessa cerimônia, começamos pelo relatório da diretoria, que é lido pelo secretário-geral, o acadêmico Florença Filho, no caso, a quem peço que se dirija ao púlpito. Senhoras acadêmicas, senhores acadêmicos, autoridades presentes, amigos da academia, senhoras e senhores. Em 2015, a diretoria deu continuidade à ação que há algum tempo vem sendo desenvolvida pela academia. Promoveu intensa atividade cultural, seguiu investindo na manutenção e melhoria do patrimônio físico. Deu continuidade à dinamização e modernização do arquivo. Não descurou da ação comunitária. Assegurou o equilíbrio das finanças, marcou presença no exterior. A programação cultural seguiu fiel à mobilização da reflexão, à celebração da memória, às atividades artísticas. A ação reflexiva envolveu, além de pronunciamentos próprios das sessões plenárias, registradas nas atas, conferências, seminários, mesas redondas. Realizaram-se 10 ciclos de conferências, num total de 40 sessões, com participação presencial ao longo do ano de 3.992 pessoas. Na coordenação geral, o acadêmico Antônio Carlos Sequim. Temas tratados por especialistas e acadêmicos, Veredas da Literatura Brasileira, coordenação do acadêmico Antônio Torres, Novos Olhares, coordenação da acadêmica Rosisca Darcy de Oliveira, Rio de Janeiro, 450 anos, coordenação do acadêmico José Murilo de Carvalho, Os Ficcionistas, coordenação deste que lhes fala, Travessia no Sertão, coordenação do acadêmico Cícero Sandrone, Os Críticos pelos Críticos, coordenação do acadêmico Arnaldo Nisquet, O Rio de Janeiro na Literatura, coordenação do acadêmico Antônio Carlos Sequim. Obras-primas da Literatura Universal, coordenação do acadêmico Alberto da Costa e Silva. A Academia à Língua Portuguesa, coordenação do acadêmico Evanildo Bechara. Memória reverenciada, coordenação do acadêmico Alberto Venâncio Filho. No Seminário Brasil-Brasis, patrocinado pelo Banco Bradesco, tiveram lugar 8 sessões, coordenadas pelo acadêmico que lhes fala, e os temas foram arte hoje, o Estado Islâmico e a ruptura do multiculturalismo, Brasil, instituições e democracia, o discurso das ruas, vidas sustentáveis, a ecologia do tempo, música e educação, a internet e os movimentos sociais. É possível republicanizar a República? Sobre eles dialogaram com seus convidados pela ordem os acadêmicos Ferreira Goulart, Cândido Mendes, Merval Pereira, Ana Maria Machado, Rosisca Darcy de Oliveira, Arnaldo Nisquier,
Zuenir Ventura e José Murilo de Carvalho. Além de ser objeto de um dos ciclos de conferências, a celebração da memória passou a integrar sessões ordinárias. Nesse âmbito, o centenário de nascimento do acadêmico Antônio Weiss foi objeto de pronunciamento dos acadêmicos Eduardo Portela, Arnaldo Nisquier, Evanildo Bechara, Cícero Sandroni e Ana Maria Machado. Os 100 anos do acadêmico Adonias Filho foram saudados na palavra dos mesmos acadêmicos Eduardo Portela, Antônio Torres e Cícero Sandroni, e ainda do acadêmico Carlos Nejar. Como percebem, a academia envolve a participação de todos os seus integrantes nas suas atividades. Mesas redondas celebraram os 90 anos do acadêmico Hélio Jagaribe, com a participação do ministro de Estado das Relações Exteriores, embaixador Mauro Vieira, do presidente da Fundação Alexandre de Guzmão, embaixador Sérgio Moreira Lima, do presidente do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, historiador Arno Welling, e dos acadêmicos Cândido Mendes e Celso Laffer. O centenário da mestríssima acadêmica Cleonice Berardinelli, integrado ao tema do 4º Congresso Internacional da Cátedra Jorge de Sena, da Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro, evento intitulado Há 100 anos Orfeu canta para Cleonice, e dela participaram, no tributo homenageado, os acadêmicos Antônio Carlos Sequim, Domício Proença Filho e Zuenir Ventura, seus ex-alunos. Os 80 anos do acadêmico Arnaldo Nisquier, 80 anos. Os 80 anos do acadêmico Arnaldo Nisquier foram comemorados com uma exposição em sua homenagem, atividade que deu início à nova programação da Galeria Manuel Bandeira e com o lançamento de sua fotobiografia. Mesa redonda especial tratou do tema Biografias e Agora, com a participação da acadêmica Ana Maria Machado, do editor Roberto Feix, vice-presidente do Sindicato Nacional de Editores de Livros, e do senador Ricardo Ferraço, na sequência da liberação aprovada pelo Congresso Brasileiro. A academia demonstrou ainda uma vez a sua preocupação com matéria relevante para a cultura do país. As atividades artísticas envolveram artes cênicas e arte musical, que, integradas, marcaram ainda a programação das visitas guiadas, também evidenciadas na memória da casa. Perdão, também evidenciadoras da memória da casa. O projeto Leituras Dramatizadas envolveu a participação de 2.979 estudantes das escolas estaduais e municipais em torno da comédia O Diletante, de Martins Pena, em comemoração a seu bicentenário, e da peça Almanjarra, de Arthur Azevedo, comemorativa dos 660 anos do seu nascimento. O projeto Literatura e Teatro Educação, também mobilizador de estudantes, e no seu 10º ano na programação da ABL, contou com 850 participantes. As oficinas centralizaram-se em textos do acadêmico Ivan Junqueira, saudoso e querido acadêmico Ivan Junqueira. Coordenada e apresentada pelo acadêmico Marco Lucchesi, com produção de Neném Krieger, a série Música de Câmara na BL ofereceu 9 concertos, nuclearizados na maioria, conforme a orientação da diretoria, em compositores e intérpretes brasileiros. Em destaque, a homenagem ao compositor, professor e musicólogo Hans Joachim Kohlreuter, introdutor do método dodecafônico no Brasil. 2 das apresentações foram antecedidas de diálogos do coordenador com compositores e especialistas. Os programas, com indicação de intérpretes e autores, encontram-se detalhados na sequência deste relatório. A série MPB na BL, por seu turno, apresentou uma programação associada às comemorações dos 450 anos da cidade do Rio de Janeiro, num total de 8 apresentações. Na coordenação, o jornalista Antônio Carlos de Ataíde, especialista em música popular. Na produção, direção e apresentação, o jornalista e musicólogo Ricardo Cavo Albim. Mobilizou público numeroso, composto de pessoas de todas as idades, em especial da melhor idade. As visitas guiadas apresentaram a academia a alunos das escolas estaduais, municipais e particulares, e ao público em geral, num total de 2.522 visitantes. Mais uma vez, propiciou aos jovens estudantes a desejada proximidade com a casa. Na produção e na apresentação dramatizada da história da academia, Paula Sandroni.
As bibliotecas Lúcio de Mendonça e Rodolfo Garcia, dirigidas pelo acadêmico Alberto da Costa e Silva, deram continuidade ao atendimento aos acadêmicos e ao público, a ampliação e tratamento do acervo. Os dados são altamente expressivos. A Balme incorporou coleções de livros doados à BL, oriundos das bibliotecas de Wanda Macedo Aragão, Ricardo Salles e Sebastião Lacerda. Em suas atividades de rotina, totalizou 456 empréstimos acadêmicos e aos setores de museologia, publicações e centro de memória. Cadastrou 37 novos usuários, respondeu a 18.231 consultas via terminal da web, efetivadas de forma direta ou pelo site Fale Conosco. Colaborou ativamente na organização do catálogo das obras publicadas pela Academia Brasileira de Letras, organizado pelo acadêmico Alfredo Bose. O trabalho de inserção de obras novas e de obras não registradas abrangeu 525 publicações. A BRG, Biblioteca Rodolfo Garcia, completou, em 22 de setembro, 10 anos de existência, totalizando, ao longo desse tempo, 6.584 usuários. Em 2015, teve 2.743 exemplares consultados, e no terminal da web, 18.132 consultas. Na rede Wi-Fi, concretizaram-se 4.384 acessos. Na sala de consulta informatizada, a Academia dispõe de uma sala de consulta informatizada, 2.083 usuários tiveram acesso gratuito pela internet. O acervo atual da biblioteca é de 83.165 exemplares à disposição do público. A Comissão Consultiva das Bibliotecas, integrada pelo diretor acadêmico Alberto da Costa e Silva e pelos acadêmicos Eduardo Portela, Murilo Melo Filho, Tarcísio Padilha e Evanildo Bechara, selecionou 978 exemplares e incorporou, nesse ano, um total de 256, entre eles obras doadas pelos acadêmicos Alberto da Costa e Silva, Alberto Venâncio, Domício Proença Filho, Eduardo Portela, Evanildo Bechara e Geraldo Holanda Cavalcante. Foram ainda doados pela família 800 livros da biblioteca particular do saudoso acadêmico Luiz Paulo Horta. A mesma comissão encaminhou a outras instituições uma doação de 772 livros. A Academia Brasileira de Letras recebeu da viúva de Jorge Luiz José Veríssimo, neto de José Veríssimo e filho de Inácio José Veríssimo e Helena Araújo Lima Veríssimo, e do bisneto Luiz José Veríssimo, um acervo constituído de cartas, fotografias, originais e manuscritos de José Veríssimo, cartas e fotografias de Machado de Assis, Oliveira Lima e outros fundadores da Academia. O arquivo pessoal de Rodrigo Otávio, fundador da casa, também foi doado por seus familiares. Irene Rodrigo Otávio Moutinho, Marina Rodrigo Otávio Hermeto, Rodrigo Otávio Londres, Rita Moutinho e Eduardo Londres. O setor de lexicografia e lexicologia, coordenado pelo acadêmico Evanildo Bechara, relevantíssimo para a imagem comunitária da Academia, produziu no âmbito de consultas online, a BL Responde, 15.500 respostas. Totalizou com esse número 129.843 consultas, desde a sua criação em 2007. Deu continuidade à elaboração do Dicionário Machado de Assis, com a redação do primeiro volume, que abrange as letras de A a H. O dicionário integra o projeto lexicográfico, Dicionário da Língua Literária do Português do Brasil, a ser desenvolvido pelo setor. Preparou também o 19º volume da coleção Antônio de Moraes Silva, o livro Pela Vida Fora, do acadêmico Silva Ramos. O setor de publicações, coordenado pelo acadêmico Marco Luquezzi, deu sequência ao amplo programa editorial da Academia. Assegurou a regularidade da publicação da Revista Brasileira, com o lançamento dos números 82, 83, 84 e 85, deu continuidade ao processo de digitalização da mesma revista. Editou os números 205, 206, 207, 208 dos Anais da Academia Brasileira de Letras, que tem como diretor o acadêmico Eduardo Portela. Na coleção Afrânio Peixoto, deu a público as seguintes obras: o volume 5º da Correspondência de Machado de Assis, que reúne cartas de 1905 a 1908, resultado da pesquisa exaustiva coordenada pelo acadêmico Sérgio Paulo Rouanet e levada a termo sob sua orientação pelas pesquisadoras Irene Moutinho, Silvio Eleutério, que se acrescentou aos 4 já publicados.
Também publicou Tantos na Memória e na Saudade, do acadêmico Dom Lucas Neves, Ribeiro Couto, de Vasco Maris, Machado de Assis, Algumas Notas sobre o Humor, de Alcides Maia, Vindícia, de Lafayette Rodrigues Pereira, Tobias Barreto, de Hermes Lima. Na série Bibliografia dos Patronos, Souza Caldas, Tavares Bastos e Teófilos Dias, Organização de Israel de Souza Lima. Na coleção Antônio Moraes e Silva, dedicado aos estudos linguísticos, publicou em reedição com acréscimos o citado Pela Vida Fora. Na coleção As Trejeiras de Ataíde, lançou Poesia Completa de Belopes, organizados por Gilberto Araújo, e produziu em caráter especial a edição bilíngue, português e inglês, do volume de ensaios das antologias da ABL, organizado pela acadêmica Rosis Cadastro de Oliveira e pelos acadêmicos Marco Luquezzi e Domingos Proença Filho. Os 3 volumes das mesmas antologias, nas edições bilíngues português-francês. A plaquete bilíngue português-francês dos discursos na Academia Francesa, pronunciamentos dos acadêmicos Geraldo Holanda Cavalcante, Sérgio Paulo Rouanet, Ana Maria Machado, estes que lhes fala, Marco Luquezzi, na sessão conjunta da Academia Brasileira de Letras com a Academia Francesa em Paris. No âmbito das coedições, parcerias distintas. Com a imprensa oficial de São Paulo, a Academia dividiu a publicação dos 7 volumes da série Essencial, idealizada, dirigida e coordenada pelo acadêmico Antônio Carlos Sequim, responsável pela ação de título, pela seleção de títulos e de colaboradores. Foram publicados Eduardo Prado, por Benício Neiva Medeiros, Lauro Müller e Pereira da Silva, por Ida Vicência, Miguel Couto e Eduardo Ramos, por Vera Lúcia Alves, Pedro Calmon, por Rodrigo Petrônio e Guimarães Rosa, por Carlos Nejar. Com a editora Glaciar, portuguesa, deu a público mais um volume da coleção Biblioteca da Academia, destinado ao público lusitano, assegurada a distribuição gratuita à rede de bibliotecas em Portugal, e objeto de protocolo firmado em 2013 pela ABL, a referida editora. O Ateneu, de Raul Pompeia, introdução e notas de Gilberto Araújo, pós-fácil de José Paulo Paes, ilustrações do próprio Raul Pompeia. Selecionaram a obra e seus organizadores, o acadêmico Antônio Carlos Sequim e o editor português Jorge Reis Sá. Com a Ibis Libris, A Última Noite de Kafka e Outros Dramas, de Cláudio Aguiar. Com a contracapa, o catálogo das obras publicadas, ABL, organizado pelo acadêmico Alfredo Bose, que registra 83 anos de história da editoração na casa, num total de 560 obras publicadas até 2014. Dirigido pelo acadêmico José Murilo de Carvalho, o Arquivo Múcio Leão desenvolveu intensa atividade no cumprimento das metas estabelecidas para o ano 2014-2015. No âmbito do arquivo dos acadêmicos, foram concluídas a organização e descrição de 12 arquivos de fundadores, num total de 2.205 itens documentais, assim como a etapa de preparo para a digitalização dos arquivos dos 40 patronos. Iniciou-se a fase conclusiva da implantação do sistema de base de dados e procedeu-se à identificação preliminar dos arquivos pessoais doados em curso. Foram atendidas solicitações de 142 pesquisadores internos e externos. Nesse espaço, cumpre destacar 2 pesquisas de vulto: a nuclearizada na concretização do citado volume 5º da correspondência de Machado de Assis, 1905-1908, a investigação iconográfica realizada pelo museólogo Anselmo Maciel para o livro Academia Brasileira de Letras, Memória e Patrimônio. Teve continuidade na área do arquivo institucional o processo de gestão dos arquivos correntes, efetivada a conclusão do mapeamento da documentação de todos os setores. No âmbito de gestão e organização dos arquivos intermediário e permanente, o acervo audiovisual incorporou 265 itens documentais, procedeu à identificação de 8.594 arquivos digitais. O arquivo cartográfico levou a termo a conservação e organização de 774 plantas arquitetônicas. O arquivo iconográfico incorporou 2.976 fotografias digitais e 142 negativos, com a identificação total de todos os itens. Dando continuidade ao programa de preservação, o arquivo recebeu a visita de técnicos do Arquivo Nacional que conduziram o frutífero intercâmbio. Na divulgação dos serviços prestados, destacaram-se 3 instâncias:
a concessão de espaço no informativo do Palácio Ortegés da Ataíde, a apresentação ao programa de pós-graduação em História, Política e Bens Culturais do CPDOC, da Fundação Getúlio Vargas, da tese de mestrado da funcionária Juliana Amorim sobre Roquete Pinto, cujo arquivo está na academia. A publicação de artigos das funcionárias Ana Renata Tartalha e Débora Butrucci na revista do Arquivo da Cidade do Rio de Janeiro sobre o acervo visual. Significativa foi também a visita dos alunos dos cursos superiores de Arquivologia e História. O Centro de Memória registrou os depoimentos da história de vida dos acadêmicos Ferreira Goulart, Evaldo Cabral de Melo e Fernando Henrique Cardoso para o programa Memória dos Acadêmicos. Montou, com o apoio do setor de museologia, a exposição permanente As Casas da Casa e, na Galeria Manuel Bandeira, a citada exposição Arnaldo Nisqueira, 80 anos. O Espaço Machado de Assis recebeu 2.176 visitantes na exposição Machado Vive, merece ser visitada. Incorporou também ao site www.machadodeassis.org.br mais 24 estudos sobre o autor e sua obra, 11 artigos diversos e ainda 72 teses e monografias. As mídias de comunicação eletrônica, de responsabilidade do setor de divulgação e informação via internet, CEDIV, diretamente vinculadas à presidência, seguiram assegurando a presença da academia na rede. Foram registrados pelo Google Analytics, em média, 9.205 acessos diários no portal da casa, o que representa um total de 2.236.734 acessos ano. Os dados traduzem um aumento significativo em relação ao ano anterior, onde a mensuração identificou 6.500 acessos por dia e 2 milhões de acessos anuais. Já em relação às transmissões online dos diversos eventos realizados no decurso de 2015, os números representam um descenso, que impõe uma necessária revisão de estratégias. 5.409 telespectadores contra os 11.200 realizados em 2014. De 1º de janeiro até meados de outubro, registraram-se inserções de 80 notícias, 228 artigos de acadêmicos, 90 biografias e 90 bibliografias atualizadas. Foram inseridas na seção de multimídia 65 vídeos. O Twitter da ABL, inaugurado no final de 2009, ultrapassa na atualidade a faixa de 16 mil seguidores e de mais de 1.641 postagens. O Facebook atingiu a marca de 100.000 curtidas. A ação do setor abrangeu ainda a rotineira produção de impressos de divulgação e a promoção, via e-mail, das atividades da casa. Na dinâmica da atualização e da otimização, cumpre destacar um fato altamente significativo. No 118º aniversário de fundação da Academia, foi lançado um novo portal da instituição, com mudanças na arquitetura da informação e com novas configurações. A página da ABL voltou a ter, sem perda do cunho informativo, um perfil mais institucional, por meio de técnicas de diagramação e ampliação no volume e na velocidade de atualizações, a fim de garantir a qualidade do novo site. A tecnologia adotada foi a mesma em que se apoiam as páginas eletrônicas do Museu do Louvre e da Casa Branca. Vale dizer, a Academia fez uso dos mais novos recursos disponíveis no mercado em termos de tecnologia, segurança e interatividade com o público geral. Foram concedidos os seguintes prêmios literários da Academia, relativos a obras publicadas em 2014. Prêmio Machado de Assis pelo conjunto da obra Rubem Fonseca. Ficção, Ana Miranda, pela obra Musa Praguejadora, A Vida de Gregório de Matos. História e Ciências Sociais, Bolívar Lamounier, pelo livro Tribunos, Poetas e Sacerdotes, Intelectuais e Ideologia do Século XX. Ensaio e Crítica Literária, Roberto Assis de Souza, pelo livro Do Mito às Musas, da Razão às Letras. Tradução, Denise Bottoman, tradução do livro Aguapés, no original Lowland, da americana de origem bengalesa, Yurumpa Lahiri. Literatura Infantil e Juvenil, Nelson Cruz. Pela obra O Livro do Acaso. Roteiro do cinema, Mário Lima e Antônio Pellegrini, pelo roteiro do filme Tim Maia. Não foi concedido, por decisão da comissão julgadora, o prêmio de poesia. Obrigado.
A medalha João Ribeiro foi concedida a Marisa Lajolo e a Luiz Gonzaga Bertelli. O prêmio José Hermílio de Moraes, patrocinado pelas indústrias Votorantim, foi concedido ao escritor Pedro Dutra pelo livro Santiago Dantas, A Razão Vencida. No âmbito da ação social, destacou-se a presença da acadêmica Nélida Pinhon na inauguração da sala de leitura do Morro da Mineira, no Catumbi. A sala leva o nome da acadêmica e resulta de parceria entre a Associação dos Moradores e o Instituto Oldenburg. A presença internacional da academia foi marcada por várias atividades. No destaque, neste espaço, a realização da Semana da Cultura Brasileira em Paris, no mês de março, ao ensejo da realização naquela cidade do Salão do Livro 2015, em que o Brasil foi o país homenageado. A semana foi idealizada e organizada pela academia, em parceria com a Embaixada do Brasil na Cidade Luz, e no âmbito dos convênios firmados com duas instituições, com a Université Sorbonne, Nouvelle Paris 3, e com o Centre de Recherche sur la Littérature et la Sociopolitique, CELIS, da Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand 2. Na articulação inicial, a professora Guiomar de Gramont, curadora da homenagem ao Brasil pelo Salão do Livro, e a programação compôs-se da apresentação e lançamento dos 3 volumes da edição bilíngue português-francês das antologias ABL, dedicados, respectivamente, à poesia, ficção e ensaio, organizados pela acadêmica Rosisca Darcy de Oliveira e pelos acadêmicos Domingos Proença Filho e Marco Lucchesi. Envolveu 4 momentos altamente significativos. Na Maison de l'Amérique Latine, um programa duplo. Na abertura, mesa redonda intitulada Lire Machado de Assis, aujourd'hui. E no âmbito do projeto Machado de Assis, Les Sorciers de Rio, idealizado e coordenado pelo professor Saulo Neiva, aqui presente, do CELIS. Participantes, professora Guiomar de Gramont, moderadora, o acadêmico Domingos Proença Filho, Anne-Marie Métayer, das edições Métayer, o professores Saulo Neiva, citado, e João César de Castro Rocha, da UERJ e do Itaú Cultural. Na sequência, a apresentação pelo presidente Geraldo Holanda Cavalcante das antologias ABL 1, poesia, 2, ficção, 3, ensaio. O dia 16. O público numeroso e participador dos debates. Na Sorbonne Nouvelle, a programação intitulada Matinée Littéraire, aberta com a recepção ao presidente Geraldo Holanda Cavalcante pelo presidente da universidade, Dr. Card Bonafus Murat, pelas professoras Cláudia Poncioni e Olinda Kleiman, diretoras do Centre de Recherche sur les pays lusophones, Image Guiomar de Gramont, convidado especial, o lançamento das antologias ABL, que foram objeto de 3 mesas redondas, a primeira centrada no volume dedicado à poesia, com a participação de quem lhes fala, da professora Brigitte Thieron, da Sorbonne Nouvelle, complementada pela leitura de poemas do livro por alunos da universidade e pelo professor Didier Lamaison, sócio correspondente da academia. A segunda, destinada ao volume de ensaios, com a participação da acadêmica Rosisca Darcy de Oliveira e da professora da universidade, Jaqueline Panjon. A terceira, dedicada ao volume de ficção, com a participação do acadêmico Marco Lucchesi e da professora Cláudia Poncioni, da universidade. Dia 17, o público participativo, estudantes da universidade. Na sede da Unesco, o presidente Geraldo Holanda Cavalcante inaugurou a exposição multimídia Machado de Assis, Les Sorciers de Rio. Presente a anfitriã, embaixadora Eliana Zugaib, e na ocasião realizou-se um concerto a cargo do octeto de cordas Frederic Lobiato. O dia 18, público numeroso. Na culminância, a sessão solene conjunta Académie Française, Academia Brasileira de Letras, a convite da secretária perpétua Hélène Carrère d'Oncos, intermediada pelo embaixador do Brasil na França, José Maurício Bustani. Realizou-se na grande Salle des Sciences do Institut de France. Na pauta da sessão, além das falas de abertura da secretária perpétua da Academia e do presidente da Academia, os pronunciamentos de 4 acadêmicos de cada uma das instituições. Falaram pela Academia Francesa os acadêmicos Jean-Christophe Riffin, Jean Dormesson, Florence Delay e Yves Poulican. Pela Academia Brasileira, o acadêmico Sérgio Paulo Ronet, a acadêmica Ana Maria Machado e os acadêmicos Marco Lucchesi e Domingos Proença Filho. Participaram da sessão como representantes da BL, além dos 4 oradores escolhidos por ordem de ingresso na casa, a acadêmica Rosisca Darcy de Oliveira e o acadêmico Antônio Torres.
A Academia se fez presente também no Salão do Livro de Paris, 2015, do qual participaram, a convite dos organizadores, as acadêmicas Nélida Pinhon e Ana Maria Machado e o acadêmico Antônio Torres. Clarice Lispector foi tema de exposição em seminário organizado pelas Editions des Femmes, e a acadêmica Rosisca Darcy de Oliveira abriu a exposição com a conferência Clarice atrás do pensamento. Em seguida, mesa redonda sobre a escritora homenageada, da qual participaram a acadêmica Rosisca Darcy de Oliveira, a diretora Christine Villeneuve, a professora Nádia Batelia Gottlieb, o sócio correspondente da BL, Didier Lamaison, e Paulo Valente, filho da escritora. Realizaram-se também as jornadas literárias em torno dos escritores brasileiros e espanhóis, objeto de convênio com o Centro de Estudos Brasileiros da Universidade de Salamanca. Centralizaram-se na Espanha em Guimarães Rosa, no Brasil em Miguel de Cervantes. Representou a BL em Salamanca o acadêmico Marcos Luquezzi. Da Jornada do Brasil, coordenada por este que lhes fala, participaram os acadêmicos Eduardo Portela e Marco Luquezzi e os professores espanhóis Ascensión Ribas e Manuel Portillo. O presidente-geral do Orlando Cavalcante e o secretário-geral representaram a casa na cerimônia de abertura pelo ministro da Cultura Juca de Oliveira e pela ministra da Cultura da França, Fleur Pellerin. 17 acadêmicos divulgaram a cultura brasileira em distintos lugares do mundo. Em missões individuais explicitadas na sequência deste relatório: Coimbra, Lisboa, Madrid, Barcelona, Dublin, Paris, Rennes, Bolonha, Nova York, Bloomington, Pádua, Medellín, Fundão, nos Açores, Bruxelas, Salamanca, Cidade do México, Fivaux, Montsartou e Berlim. A professora Darlene Sadlier, da Universidade Indiana, pronunciou na Academia a conferência A Diáspora da Literatura Luso-Brasileira. O espaço físico seguiu sendo objeto de atenção prioritária da diretoria. Tiveram continuidade as providências relacionadas com o patrimônio imobiliário da casa, prioritariamente o solar da Baronesa, o imóvel da Rua Luiz de Camões e as obras exigidas pelo mausoléu da Academia. Na área dos recursos humanos, foi dado prosseguimento aos estudos do projeto do Plano de Cargos e Salários, a reestruturação de setores, a otimização dos planos de saúde. Foram objeto de lançamentos na casa as seguintes obras: com a participação da Fundação Alexandre Gusmão, do Ministério das Relações Exteriores e o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, o livro Visões da Obra de Hélio Jaguaribe, organizado pelo diplomata Sérgio Eduardo Lima. O tomo 5 da correspondência de Machado de Assis, coordenado pelo acadêmico Sérgio Paulo Rouanet. O catálogo das obras publicadas ABL, organizado pelo acadêmico Alfredo Bose. Fotobiografia do acadêmico Arnaldo Nisquier. O Feroz Círculo do Homem, do acadêmico Carlos Nejar. A reedição de Formalismo e Tradição Moderna, o problema da arte na crise da cultura, do acadêmico José Guilherme Melchior. No âmbito de parceria com a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, a Academia abriu o Teatro Raimundo Magalhães Júnior para o lançamento do concurso de redação centrado no tema E daqui a 50 anos? As 100 melhores redações, 50 da rede municipal e 50 de escolas particulares, serão publicadas em livro a ser lançado em 1º de março de 2006, data do encerramento das comemorações dos 450 anos do Rio. Lacrada e enterrada no Museu do Amanhã, uma cápsula abrigará os textos e só poderá ser aberta em 2065, quando a Cidade Maravilhosa completará 500 anos. Na dinâmica do processo sucessório, a Academia festejou no mês de março 2 posses: a do jornalista e escritor Zuenir Ventura, eleito em 30 de outubro de 2014 para a cadeira 32, em que sucedeu o acadêmico Ariano Suassuna e foi recebido pela acadêmica Cleonice Berardinelli. A do diplomata historiador Evaldo Cabral de Mello, eleito em 23 do mesmo mês para a cadeira 34, em que sucedeu o acadêmico João Baldo Ribeiro. Recebeu o acadêmico Eduardo Portela. É de registrar-se a participação das acadêmicas e dos acadêmicos nas atividades da casa, evidenciada ao longo deste relatório. O trabalho realizado muito deveu à dedicação do corpo de funcionários, para além, em inúmeras situações, das contingências funcionais. A Casa de Machado de Assis, reconhecida, agradece. Essa, senhoras e senhores, é a Academia Brasileira de Letras.
Agradeço a exposição feita pelo secretário-geral, que demonstra de uma maneira bastante dinâmica a atividade da academia ao longo deste ano. Devo dizer que presenciei e acompanhei a elaboração dessa exposição e vi como o acadêmico Douêncio Proença Filho procurou fazê-la o mais enxuto possível. Não é culpa dele se levou mais de 30 minutos para ler o resultado do seu trabalho. Aqueles que têm interesse maior em conhecer detalhes da programação da academia durante esse ano, poderão recolher na saída o exemplar do relatório impresso, onde todos esses dados estão registrados e há uma abundância de fotografias que ilustram os eventos realizados pela academia. Chega agora o momento em que cabe ao presidente despedir-se desta casa, despedir-se da diretoria desta casa. E peço permissão, então, para dirigir-me ao púlpito. Senhoras acadêmicas, senhores acadêmicos, meus colegas, distinto público aqui presente. Este é o fim do meu segundo e último mandato como presidente da Academia Brasileira de Letras e também dos 5 mandatos que tive para figurar na diretoria desta casa nos 5 anos que tenho de ter sido acadêmico. Não pode haver maior recompensa a quem preza o fazer literário do que pertencer à Academia Brasileira de Letras, nem maior honra do que servi-la no seu mais elevado posto. Servir. Esta é a palavra que, para mim, resume o essencial da qualidade acadêmica. Entramos na academia porque aceitamos servir aos seus objetivos, porque neles acreditamos. A academia existe não para lisonjear-nos, mas para que possamos manter acesa a chama de seus ideais. Dizem os estatutos, ter ela por fim a cultura da língua e da literatura nacional. E não mais do que isso já é bastante. Não são poucos os desafios que nos defrontam na preservação do primeiro e na conceituação do segundo. Vivemos tempos de profundas transformações nos mecanismos e nas práticas de comunicação social, com seus impactos dinâmicos na língua e na cultura literária. E a academia tem de atender a esses desafios com imaginação e celeridade. Essa é uma missão de todos os que a ela nos ligamos voluntariamente. E uma responsabilidade muito específica fica conferida à diretoria, que tem a seu cargo proceder às adaptações que a dialética entre tradição e renovação impõe. As diretorias da casa não têm faltado em assumir essa responsabilidade. Vemos como, através dos anos, elas se interpenetram, imbuídas da mesma missão. E missão é o termo que melhor define seu desenrolar no tempo, sua ação social. Não somos uma corporação, somos uma confraria, restabelecendo o que há de essencial nesses dois conceitos. Ou seja, não repartimos interesses, mas sentimentos. Os senhores acabam de ouvir o relatório das atividades anuais da academia. Puderam dar-se conta do muito que foi realizado este ano nos âmbitos de estudos e publicações literárias, palestras, seminários e mesas redondas. Desejo ressaltar apenas algumas atividades que me parecem estar no cerne das atribuições próprias da academia. A defesa do acordo ortográfico nos fóruns nacionais e internacionais. A participação da academia nos debates parlamentares sobre o Marco Civil da Internet e a censura literária. A remodelação do site da academia para proporcionar mais amplos e modernos serviços de utilidade pública. E a histórica reunião conjunta
entre a Academia Francesa e a Academia Brasileira de Letras. São apenas alguns tópicos na vasta panóplia de atividades da Academia, como puderam observar. Os ciclos de palestras, reestruturados em núcleos mensais para caracterizar mais incisivamente sua unidade temática, permitiram a abordagem de temas fundamentais da cultura literária, tanto teórica quanto aplicada. Os seminários Brasil-Brasil enfrentaram problemas candentes da contemporaneidade política brasileira, igualmente reformulados para centralizarem-se na contribuição setorial do Brasil nos programas ancilares da música erudita e música popular, continuará a atrair para a Academia as atenções de um numeroso público fiel. E o do teatro, em suas vertentes de teatro, educação e leitura dramatizada, viram multiplicada a sua contribuição didática pelo efeito capilar de suas atuações associadas junto à rede escolar municipal. É impossível minimizar o sentido social da obra da Academia Brasileira de Letras, e sinto-me privilegiado por haver podido a ela dedicar o que me resta de 65 anos de vida pública. Digo vida pública com convicção, pois foi deste mesmo púlpito, do qual hoje me despeço, que mais de uma vez salientei a similitude dos sentimentos de missão que imbuem os diplomatas que se tornam acadêmicos. Tenho a agradecer aos fatos as oportunidades que me deu de ser útil às causas que abracei, e se, em retrospecto, contabilizo ganhos e perdas, tenho a tranquilizar a minha consciência saber que, para alcançar uns e evitar outras, dei sempre o melhor de meus esforços. Trabalhar na diretoria da Academia Brasileira de Letras, como tesoureiro primeiro, secretário-geral depois, e finalmente como presidente, deu-me a oportunidade de conhecer de perto um grande número de funcionários responsáveis por setores da casa e de neles encontrar pessoas de grande competência e dedicação, merecedoras de louvor e consideração. A elas agradeço de coração. Agradeço também a todos aqueles cujas funções não me permitiram maior conhecimento pessoal, mas sem cuja colaboração não pode uma instituição do porte da academia cumprir os seus propósitos. Deu-me o prazer, a alegria e o conforto de privar do convívio com os colegas acadêmicos, não apenas nos chás, nas sessões plenárias e na companhia repartida nos eventos acadêmicos, mas também no círculo mais estreito das amizades que esse convívio proporcionou. Deu-me como bônus a oportunidade de gozar do companheirismo, dos conselhos e da cooperação irrestrita de um grupo de acadêmicos, cuja presença ao meu lado, nas diversas diretorias de que participei, trouxe-me enriquecimento moral e intelectual. Agradeço a todos os que fizeram comigo um pedaço do caminho. Não vou referir-me a cada um deles. Eles sabem a medida de minha gratidão, mas não posso calar. Quanto a ela, é grande no que diz respeito ao secretário-geral Domício Proença Filho, que a clarividência de seus pares acaba de eleger para dirigir os destinos da academia. Companheiro leal e incansável, Domício tem todas as qualidades para fazê-lo. Notórios são o seu amor pela casa, sua prudência e discernimento no trato das questões relevantes ao cargo. Domício soube escolher, para compor a sua diretoria, uma pleiade de acadêmicos cuja mera menção já é uma garantia de sucesso. Experiência e capacidade são as qualidades que ela denota. Simpatia e cordialidade, o bônus que a acompanham. É com prazer que passo o cargo, nesta hora, às suas mãos, dando posse formal à nova diretoria da Academia Brasileira de Letras, assim composta. Presidente, acadêmico Proença Filho, secretária-geral, acadêmica Nélida Pinhon, primeira secretária, acadêmica Ana Maria Machado, segundo secretário, acadêmico Merval Pereira, tesoureiro, acadêmico Marco Luquezzi.
Peço aos membros da nova diretoria empossada que assumam seus lugares à mesa. Estou perdendo. Muito obrigado, presidente, amigo fraterno. Cabe, nesse momento, ao presidente que se empossa a fala da presidência sem pompa, mas com circunstância. E é o que peço permissão para ir à tribuna ainda uma vez, garantindo que não falarei os 30 minutos dos que o secretário-geral falou. Senhoras acadêmicas e senhores acadêmicos, autoridades que nos prestigiam com a sua presença nesta festa, que é uma festa, amigos da academia, amigos de todos os tempos, senhoras e senhores, é prática ritual e salutar que, no momento da assunção do mandato de cada nova diretoria, o presidente eleito perpasse instâncias inerentes à casa e se situe diante delas. Passo a fazê-lo no cumprimento do rito. Asseguro-lhes que, atento ao antigo preceito latino, e muito mais depois da fala do secretário-geral, preceito esse que é garantia de boa acolhida da opinião, serei breve. Um amigo querido me disse que a garantia do sucesso na fala de qualquer orador se faz de 3 instâncias: falar alto, claro, e falar alto para ser ouvido, claro para ser entendido e curto para ser aplaudido. A Academia Brasileira de Letras sedimentou e segue sedimentando há algum tempo, no espaço da ação que se propõe, o cultivo de 4 procedimentos basilares. Privilegia o conhecimento, assume a coragem de abrir-se para o novo, orienta-se pelo que é justo, não descura da prudência, do equilíbrio e da harmonia. A eles alia a atuação desinteressada e a atualização. Pensa a cultura, celebra a memória, promove e estimula as práticas estéticas. É o que a reabastece, é o que a singulariza. A diretoria que ora assume o mandato estará atenta à continuidade do percurso histórico pavimentado ao longo dos seus gloriosos 118 anos pelas que nos antecederam. Sabemos, camonianamente, que as coisas árduas e lustrosas se alcançam com trabalho e com fadiga. Na compensação, o prazer de fazer, e fazer bem feito. Na melhor tradição da casa, o secretário-geral ascende à presidência, não por mera rotina. A sábia orientação privilegia a experiência adquirida, a intimidade com a realidade do agir e do administrar. Mas, sobretudo, fundamenta-se na avaliação silenciosa do empenho e do desempenho,
no presente caso, seguramente matizada de generosidade. Peço vênia para externar a minha gratidão pessoal ao presidente Geraldo Holanda Cavalcante, pela corajosa confiança com que me distinguiu ao convidar-me para entregar a sua diretoria. Saibam todos que do trabalho comum que nos reuniu ao longo do mandato resultou a sedimentação de uma sólida e fraterna amizade que muito me desvanece. Para ele, uma salva de palmas. Seja-me permitido agora fraturar a modéstia para um registro extremamente honroso e, sobretudo, tranquilizador. A presença na diretoria não é arrogância, mas pela primeira vez na história da Casa de Machado de Assis, de duas ex-presidentes, não fiz por menos, Ana Maria Machado e Nélida Pinhon, e de dois ex-secretários, nada menos que Marco Luquezzi e Merval Pereira. Que me brindaram com o privilégio de aceitar o convite para fazer parte do nosso conjunto de trabalho. Não bastasse a comprovada alta competência e o convívio fraterno, outros poderosos fatores asseguram a harmonia no trabalho a ser levado a termo. A amizade solidária, a total confiança mútua, a dedicação plena à academia, a prevalência da instituição sobre os interesses pessoais, preceito pétreo que cultuamos os diretores que ora assumimos. Aos 4 companheiros de percurso, expresso o mais fundo agradecimento por terem concordado e com entusiasmo em coparticipar da missão. E, em nome de todos, agradeço fundamente o alto privilégio da inédita votação por unanimidade com que fomos privilegiados. A distinção superlativa à nossa responsabilidade. Em compensação, oxigena o estímulo. Estou consciente do que representa a investidura na presidência, como ser individual e como ser social. As evidências literalmente me eximiriam de qualquer explicitação. A circunstância histórica, entretanto, ainda recomenda. Individualmente, gratifica em grande o voto de confiança. Significa também a culminância de um gradativo aprendizado de academia exercido ao longo de um cursus honorum que se estendeu pelos últimos 9 anos, 6 deles como integrante da diretoria, eu diria, talvez por força de um certo masoquismo, prazerosamente. No âmbito comunitário, a presidência reveste de representatividade, em função dos espaços ainda necessários na realidade brasileira, da afirmação e da identidade cultural da etnia de origem negra. Mesmo diante da privilegiada condição mesclada e miscigenada própria da comunidade nacional que integramos. Nessa direção, indicia a assunção pela academia da tomada de posição para além dos estereótipos e do preconceito étnico ou epidérmico. Nesse espaço ainda vigente no comportamento de muitos, veladamente, explicitamente, agressivamente, envergonhadamente e, sobretudo, vergonhosamente. Nesse sentido, a Casa de Machado de Assis, uma vez mais, situa claramente o seu posicionamento em termos de nossa contingência comunitária. Não nos esqueçam os tempos fundadores de Joaquim Nabuco e a sua advertência. Não basta acabar com a abolição,
é preciso eliminar a obra das... Bom, não basta acabar com a escravidão. É preciso dar um fim à obra da escravidão. Não nos esqueça Machado de Assis, não nos esqueça a ação pioneira de Afonso Arinos. Entendo a propósito que, na realidade brasileira, respeitadas as opiniões em contrário, o núcleo de preocupação deve ser o combate contínuo e vigoroso ao racismo. Os tempos são ásperos, sabemos todos. Estamos cientes e conscientes da grave crise econômica, literal e etimologicamente vivida pelo país. Grave, pesada. Somos a diretoria da crise. Árduo será o percurso. Estamos preparados para o desafio, graças, sobretudo, aos que nos precederam e construíram progressivamente o caminho ao longo do passado mediato e imediato. Recebemos a casa bem aparelhada e bem arrumada, mas sabemos, nem por isso, invulnerável. No traçado do rumo, buscaremos manter a altitude rotineira e a velocidade de cruzeiro, alertas ao aviso de apertar o cinto aos primeiros sinais de turbulência. Esperamos que não se faça necessário. Caso sejamos agraciados pelas benesses dos bons ventos, não hesitaremos em aproveitá-los para subir mais alto e acelerar, sem que seja preciso despender mais combustível, obviamente. A academia nos imanta com a sua aura. Cada acadêmica, cada acadêmico, no passado, no presente e, ouso afirmar, no futuro, assegura e assegurará, com a biografia de cada um e com a continuidade de sua produção e de sua ação, a permanência do brilho, a sua consistência, a respeitabilidade que a identifica junto à sociedade brasileira. Somos os eventualmente agraciados. 40 entre tantos que têm todas as condições de entregar seus quadros. Entretanto, como assinala com pertinência Alberto da Costa e Silva, a casa não tem a pretensão de reunir todos os melhores da inteligência brasileira, mas os que a integram têm plena consciência de sua responsabilidade histórica. Desde o momento em que, em menos de 10 anos de sua fundação, a academia passou a representar, para os brasileiros, a excelência no plano da cultura, simbolização que persiste na atualidade. Essa qualificação e esse reconhecimento nos honram e nos transcendem. A missão de cada nova diretoria implica continuidade e acrescentamento. Tem sido assim. Assim seguirá sendo. Permaneceremos fiéis à cláusula pétrea do Estatuto e aos princípios que fundamentam a atuação da Casa. A academia é uma sociedade civil sem fins lucrativos. Congrega cultores de ação e pensamento prioritariamente reunidos em torno da causa da língua que falamos, da literatura que nos identifica e que alimenta o imaginário brasileiro, e atua com independência. Alerta a dinâmica dos registros idiomáticos, permanece atenta ao percurso e à mutabilidade do idioma oficial, imune a qualquer perspectiva radicalizante. Sabe do potencial político e econômico da língua portuguesa, mais que nunca evidenciado nos albores do século atual. Está ciente de que a sociedade brasileira há muito atribui a ela, a academia, a condição de guardiã do nosso principal meio de comunicação e seguirá fiel a essa confiança. A língua e a literatura exigem de todos nós, mais do que nunca, o bom combate, em especial a arte literária. É consenso a propósito entre os que a elas se dedicam que, impressa ou digitalizada, luta há algum tempo para assegurar o seu lugar de centro como produto cultural e seu prestígio no espaço educacional e pedagógico. A tal ponto que se faz oportuno e pertinente reafirmar a sua importância. Entre outros aspectos, lembrar que o convívio com o texto literário ajuda as pessoas a organizar o seu universo cultural, possibilita-nos conhecer melhor a nós mesmos, ao mundo que nos cerca, a nossa relação com o outro, ao outro, a nossa relação com o mundo e com o outro.
E mais, que o escritor é testemunha do seu tempo e que a literatura interpreta o presente, restaura emocionalmente o passado, possibilita a projeção no futuro. Que tempos vivemos em que é preciso reafirmar esses truísmos. Cumpro reiterar que o texto literário contribui para a estruturação do imaginário nacional e para a formação da nacionalidade. Leva o leitor e o ouvinte a questionar a realidade social que o cerca, propicia abertura para a transformação enriquecedora e mesmo para a afirmação de identidades. Contribui para a formação da cidadania. Sabemos todos os que navegamos nesses espaços. Sábio a academia. De par com o culto da língua e da literatura nacional, a Casa de Machado de Assis, numa visão aberta e moderna, dirige também a sua atuação para outras manifestações da cultura. De início, no âmbito da cultura feita há algum tempo, no constante processo de atualização que a caracteriza, e logo da cultura fazendo-se no cotidiano brasileiro e planetário. Assim direcionada, assegura a sua permanência significativa e a sua atualidade. É mais uma de suas marcas singularizadoras, relevante na contemporaneidade, em termos de cultura de consumo e de cybercultura. Parodiando e ampliando Machado de Assis, nem tudo tinham os antigos, nem tudo tem os modernos e os pós-modernos. Com os haveres de uns e de outros é que se constrói o patrimônio cultural de um país. Situo-me entre os que entendem que, forjada sob a égide da tradição, a academia só assegurará a sua permanência e a sua imagem comunitária se permanecer aberta às exigências da dinâmica do processo cultural e consciente de sua função social, respeitados, obviamente, os pensamentos divergentes. A diretoria que ora toma posse dará seguimento ao trabalho desenvolvido pela que nos antecederam no processo de contínua construção. Para tanto, aberta ao diálogo, espera contar com a colaboração e a participação de todos os seus integrantes, para além de eventuais desencontros e naturais divergências. Não nos esqueçamos de que a academia são os acadêmicos e as acadêmicas, e de que a casa é para o Brasil. As preposições são fundamentais nesse caso. E, sobretudo, que a academia nos ultrapassa. Não temos dúvidas de que o corpo de funcionários, que nos garante a imprescindível infraestrutura operacional, seguirá fiel à dedicação e ao entusiasmo, que é a marca da atuação de todos. E disso dou testemunho. Na melhor tradição da Casa de Machado de Assis, posso assegurar-lhes, os diretores que ora assumimos, procuraremos agir com sabedoria, decidir com justiça, atuar corajosamente e, mais que nunca, no tempo brasileiro de hoje, cultivar a temperança. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Minutos. Senhoras acadêmicas, senhores acadêmicos, senhoras e senhores, amigos da academia, em nome da diretoria, saúdo os companheiros que hoje terminam o seu mandato. Rosis Cadastro de Oliveira, Antônio Carlos Sequim, Geraldo Holanda Cavalcante, e agradeço a todos o prestígio da presença. Que sejamos todos agraciados com as alegrias das comemorações natalinas e que Deus, que dizem ser brasileiro, se ainda não mudou de nacionalidade, nos faça merecedores de um ano novo de superação e, no mínimo, de véspera de plenitude. Assim seja. Convido a todos para degustarem uma taça de vinho celebratória
e digo que estaremos na sala Francisco Alves para tomar o vinho juntos. Muito obrigado, está encerrada a sessão.